Graça e paz, meu nome é Elos. Sejam todos bem-vindos ao canal Descobrindo. No vídeo de hoje, nós falaremos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem eles são? Quais são os seus propósitos? Então fiquem aqui comigo até o final deste vídeo, pois ele é de extrema importância para todos os cristãos. Mas antes, eu peço para você nos apoiar deixando o seu like neste vídeo, pois assim o YouTube levará este conteúdo para mais pessoas. E se por acaso você não for inscrito em nosso canal, eu peço para você inscrever-se. Basta apertar o botão inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, quando postarmos um vídeo, o YouTube vai entregar para você em primeira mão. Que Deus os abençoe. Os 4 cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João, no livro bíblico de Revelações ou Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são respectivamente peste, guerra, fome e morte, que para os cristãos irão acontecer antes do fim de todas as coisas. Após contemplar toda a estrutura da organização celestial de Deus, João vê em sua mão direita um rolo manuscrito enrolado em formato cilíndrico que contém esses selos. Em seguida, Jesus Cristo, descrito como o leão da tribo de Judá, tira o rolo da mão direita daquele que está assentado sobre o trono. Esses cavaleiros começam a sua cavalgada por ocasião da abertura do primeiro desses selos. E a cada selo aberto, um cavaleiro aparece, no total de 4 cavaleiros. Há interpretações que associam esses eventos com os descritos nas visões do profeta Daniel, que se iniciam no final das 70 semanas e cavalgam até a grande tribulação, findando no fim, o Armagedon. A simbologia relacionada a estes cavaleiros, como em outros livros de profetas bíblicos como Isaías, Daniel e Ezequiel, aspectos da narrativa como local, tempo, quantidade, personagens envolvidos e referências são vistos de forma simbólica e muitas vezes interpretados de maneira relacionada a outras passagens bíblicas e acontecimentos passados ou atuais. O número 4 na simbologia numérica bíblica representa a quadrangulação em simetria, universalidade ou totalidade simétrica, como em 4 cantos da terra ou 4 ventos. Vemos isso também em outros textos como Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, capítulo 7, versículo 1 ao 2, capítulo 9, versículo 14, capítulo 20, versículo 8 e capítulo 21, versículo 16. Provavelmente tornando esses 4 cavaleiros parte de um único evento relacionado. Cavalos e seus cavaleiros. Em muitas culturas, o cavalo é símbolo de impetuosidade e impulsividade relacionados com os desejos humanos, além de ser associado com água, fogo, por serem muitas vezes incontroláveis. Também é tido como a relação com o divino servindo de guia de almas, sendo muitas das vezes enterrado junto com os seus donos. Exprime também vigor e virilidade, por vezes simbolizando a juventude. No contexto histórico, principalmente nos campos de batalha, o cavalo era treinado muitas vezes para matar soldados com suas patas ou sua boca. Portanto, nessa narrativa, esses cavalos e seus cavaleiros podem ser representados. Em muitas interpretações, os descrevem assim: uma cavalgada ou uma campanha, com toques de guerra trazendo suas consequências por onde passam. As cores dos cavalos dizem muito dos respectivos cavaleiros, como branco, pureza, santidade e régio; vermelho, sangue e guerra; o preto, obscuridade, peste e maldição; amarelo significa corpo em decomposição ou morte;
Seus apetrechos mostram características a respeito do papel que desempenham ou a consequência de sua cavalgada. Arco e coroa, símbolo de guerra e de poder. Espada, principal arma dos exércitos antigos, usada como símbolo de arma. Balança, no contexto denota desigualdade ou injustiça, no caso de alimento. A jarra traz a peste dentro. A ordem em que são chamados revela sucessão progressiva, pois eles são chamados ao mesmo tempo, levando muitos a associar essa visão com acontecimentos do início do século XX, chegando à conclusão que o final das 70 semanas seria em 1914. O primeiro cavaleiro, Jesus Cristo, e os outros cavaleiros, sinais de sua presença. Mateus capítulo 24, do 3 ao 21. Vamos falar sobre as características individuais de cada cavaleiro. Peste. Diz a Bíblia que ele é o mais seguido de todos, o que remete a Zacarias capítulo 10, do versículo 3 ao 5, onde o profeta reúne seu rebanho e segue após ser coroado, travando batalhas contra seus inimigos, ou seja, pregando. Este cavaleiro faz pensar nas dores de parto ou feras da terra, cuja arma característica era o arco, terror do mundo romano no século I. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Observação: a palavra arco pode significar um arco da morte, fenômeno de muita representatividade simbólica, também associado por seitas pagãs, segundo estudiosos, a figura do anticristo. O arco-íris representaria a ligação da mente do homem com as forças cósmicas, as quais, de acordo com a Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12, seriam forças espirituais da maldade. Guerra, o cavaleiro do cavalo vermelho, que tem uma grande espada, símbolo das guerras sangrentas. Acredita-se que o mesmo representa os flagelos, os meios pelos quais Deus castigaria e oprimiria os adoradores da besta e do falso profeta. E saiu outro, um cavalo vermelho, e ao que estava sentado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Fome. O cavaleiro do cavalo negro carrega consigo uma balança e traz com isso, segundo uns, a justiça, proteção aos justos, segundo outros, a maioria dos estudiosos, o colapso econômico e a fome, pois a balança seria símbolo dos alimentos racionados e dos preços exorbitantes. E eu vi, eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz como que no meio de 4 criaturas viventes dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. E não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. A fim de comparação, é válido destacar que o denário era uma pequena moeda de prata que era de maior circulação no Império Romano. É geralmente aceito que no fim da República Romana e no início do Principado, o denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com 1 denário era possível comprar em torno de 8 quilos de pão. Morte. O cavaleiro do cavalo baio ou amarelo esverdeado, a cor do cadáver que se decompõe, traz consigo a morte, a privação do plano terrestre, sendo ele o último cavaleiro. A tradição popular perpetuou a ideia de que este último animal seria uma égua, esquálida e não um cavalo. A citação do inferno que acompanha é tradicionalmente representada pelo Leviatã, a engolir as vítimas destinadas à morte eterna. Então ouvi a 4ª criatura dizendo: venha, e apareceu um cavalo amarelo,
O nome do cavaleiro era a Morte, e o inferno o seguia de perto. Algumas interpretações. Sendo um livro profético, o Apocalipse usa de linguagem simbólica para representar diferentes fatos. Tal fato não é diferente com relação aos 4 cavaleiros. Tal linguagem simbólica permite grande número de interpretações por diferentes pessoas e diferentes correntes cristãs. Como as principais interpretações podem ser consideradas as seguintes, por serem as quais têm maior quantidade de adeptos. Visão temporal. Os 4 cavaleiros representariam eventos da época em que a profecia teria sido escrita. O primeiro cavaleiro representaria a esperança e derrota dos romanos e, consequentemente, o término de perseguição aos cristãos por povos vindos do Oriente. Provavelmente os alanos, que eram famosos arqueiros. Notar a descrição de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que diz: cavaleiro com um arco. Os demais cavaleiros indicariam a queda dos romanos. Esta interpretação é a que tem menos adeptos religiosos, porém a mais aceita no meio céticos. Visão futurista, a mais comum entre os cristãos protestantes. Os 4 cavaleiros representariam os 4 primeiros eventos do fim do mundo. O primeiro seria um grande líder que conquistaria grande poder e autoridade, motivo pelo qual muitos identificam como anticristo. O segundo significaria uma grande guerra mundial entre o homem representado pelo primeiro cavaleiro e aqueles que não aceitariam a sua dominação. O terceiro seria a fome ou racionamento de alimentos, causada por este cavaleiro, se tornariam raros com a guerra, e o quarto seria uma grande crise de mortalidade como uma consequência dos cavaleiros anteriores. Visão interpretativa. Os cavaleiros representariam o período histórico da Igreja cristã, onde o primeiro cavaleiro seria o cristianismo original, que conquistaria grande número de seguidores. Após isto, os muitos seguidores de Cristo se separariam e começariam a brigar entre si, a guerrear, pelo direito de interpretar os ensinamentos e as crenças cristãs. Muitos consideram como o período dos primeiros concílios. O terceiro cavaleiro representaria a fome pela palavra de Deus. Está em Amós capítulo 8, versículo 11. Ocasionado pelos muitos líderes que ocultariam tal ensino. Muitos considerando este período como a época da Idade Média. E o último cavaleiro seria a morte espiritual, causada pela propagação de falsas doutrinas e religiões que substituiriam o verdadeiro cristianismo. Muitos considerando que tal período se iniciaria com a reforma protestante e seguiria até o fim dos tempos, o que levariam as pessoas diretamente para o inferno. Notar a descrição deste cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, versículo 8, que diz: e o inferno o seguia.